Nos ajude a motivar mais pessoas. Deixe o like e não se esqueça de ativar o sininho. O tema da minha mensagem essa manhã é negociando com Deus. Eu sei que a frase pode fazer pensar muita coisa, mas não se trata de negociar com Ele, como se nós estivéssemos entrando em alguma negociata, e sim de trazê-lo para dentro da nossa vida de negócios, de empreendimentos. Eu quero começar lendo o Salmo 127, versos 1 e 2, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Obviamente, aquilo que diz respeito à parte de Deus não anula a nossa. Quando a Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Não está dizendo que por Deus edificar, nós não deveríamos ter nenhum papel nisso, mas que nós não deveríamos imaginar edificar a casa. E edificar a casa aqui não é assentar tijolo, não é construir o prédio, né? Diz respeito à forma como conduzimos nossas famílias. Mas se o Senhor não participar, se nós não o trouxermos para dentro da nossa vida familiar, o nosso esforço pode resultar em nada. Depois a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto não está dizendo que porque podemos ter a proteção de Deus, que não vamos fazer a nossa parte, que não teremos sentinela. Mas querer trabalhar só com o nosso nível de vigilância, excluindo Ele, pode nos trazer prejuízo. E é depois de deixar bem clara essa ideia, que vem com vários exemplos, que o escritor, o salmista pelo Espírito Santo diz, será inútil levantar de madrugada, outra versão diz cedo, dormir tarde, né? Está falando de uma jornada longa de trabalho. E ele diz comer o pão de dores, numa outra versão, o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque ele diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Isso não é desculpa para a gente viver só dormindo. Outro dia vi um justificando, não, eu durmo mais para ganhar mais, porque Deus dá aos seus amados quanto dorme, quanto mais eu dormir, mais eu ganho, né? Não é bem esse o conceito que a palavra de Deus está apresentando. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, aquele que não trabalha, esse também não coma. Nós temos responsabilidades, né? Quando Deus criou o homem, uma das primeiras coisas que Ele fez foi dar a responsabilidade de trabalho, né? E, aliás, Deus deu ao homem trabalho antes mesmo de lhe dar uma esposa. Alguém disse que é porque Ele sabia o quanto custaria sustentar a dona, mas a verdade é que Deus estava estabelecendo princípios para o funcionamento da nossa vida em todas as áreas. E obviamente eu creio que Deus nos criou para sermos essas máquinas de realizações, né, de produtividade. No entanto, Ele está dizendo, não trabalhe sozinho, não me exclua, me deixa participar. E Deus está dizendo, quando eu participar, o que significa não necessariamente você não fazer a sua parte, mas permitir que eu entre. Eu vou fazer coisas enquanto nem você sequer dá conta de fazer, né? E isso é uma verdade muito importante. Então, em essência, o que eu quero dizer é que o meu esforço, por maior que seja, minha dedicação, meu empenho, por maior que seja, será inútil se eu deixar Deus de fora. E Deus quer em cada área da minha vida, mas em especial nos nossos negócios. E quando falo dos negócios, eu quero falar de todo tipo de empreendimento, né? Eu presido várias associações sem fins lucrativos. A gente não tem o propósito de ter lucro ou ganho pessoal com aquilo, mas são empreendimentos que requerem de nós dedicação, trabalho, gestão, e a gente quer que a roda vire, quer que a coisa funcione. E eu quero deixar aqui tudo o que possa caber dentro dessa declaração para mim e para você. E Deus quer que eu e você possamos reconhecê-lo como não apenas parte, mas a parte determinante do sucesso nos nossos negócios. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, Deus diz, portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então Deus estava dando advertência, quando vocês entrarem na terra prometida, tiverem prosperado, não diga foi o meu braço, não diga eu sou o cara, não diga eu consegui. Deus está dizendo, você vai se lembrar do Senhor seu Deus, Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Ou seja, Deus está dizendo, você não vai chegar lá sozinho, e eu não quero que quando chegar, imagine que conseguiu alguma coisa sem mim.
Com essa perspectiva, eu gostaria de tentar chamar a sua atenção para algumas coisas que eu creio ser importantíssimas quando falamos de negociar com Deus. A primeira delas diz respeito, eu quero apresentá-lo na forma de uma pergunta, diz respeito à questão da vontade de Deus. A pergunta é: a vontade de quem deve ser realizada? Porque edificar com Deus, negociar com Deus, não significa eu sair na frente e Deus ter que correr atrás de mim o tempo todo. Porque alguns são mais ou menos assim, eles não oram para tomar uma decisão, eles não buscam a direção de Deus para os planos, depois que resolveram tudo sai, aí eles começam a dizer, dá um jeito de abençoar aí, tipo, corra atrás de mim e resolva inclusive as bobagens que eu fizer por não ter consultado o Senhor. E muitas vezes nós já erramos nesse quesito de não buscar a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, dos versos 13 a 15 diz o seguinte: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então ele está dizendo, antes de um projeto, que obviamente visa o lucro, antes de um projeto que visa a sua prosperidade ser estabelecido, questione qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca diz respeito só aos negócios. Eu vejo pessoas que mudam de cidade por propostas de emprego, e eles avaliaram, e tudo realmente no emprego, no ambiente dos negócios é o melhor. Mas não pararam para se perguntar se vai ser bom para a família, se vão ter uma igreja onde possam criar os filhos, e o resto do pacote parece que assim, se for bom para as finanças, está tudo bem. Nós precisamos aprender a importância de buscar a vontade de Deus. Ontem uma pessoa conversando comigo dizia, pastor, o que o senhor considera uma das coisas assim mais importantes no ministério? Eu falei, eu vou te responder algo que não é só para o ministério, é para a vida. É viver a liderança do Espírito Santo. É andar não só na vontade claramente revelada na Escritura, aquilo que é princípio que já nos foi exposto e revelado, mas aquilo que a gente não sabe. A Bíblia não diz em que cidade eu e você deveremos estabelecer um negócio e ganhar dinheiro, mas diz que a gente deve dizer, se Deus quiser, porque Ele tem planos personalizados. E a única forma de ter acesso a isso é através da oração, rendendo-se à vontade dEle e confiando que o Espírito Santo vai trazer direção e confirmação. Eu tenho aprendido há muito tempo que a prosperidade, ela é determinada pela disposição de obedecer à voz de Deus. Então às vezes as pessoas querem saber, cara, o que você fez para dar certo, essa área da sua vida? O que você fez para dar certo nessa questão do ministério? O que você fez naquela? Eu normalmente digo, a gente tem procurado seguir a liderança do Espírito Santo. Porque o que Deus quer que eu faça pode até ter resultados similares ao que uma outra pessoa foi chamada por Deus a fazer, mas não significa que nós vamos ter necessariamente os mesmos processos. E muitas vezes pode parecer confuso alguma direção de Deus. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria, está chacoalhando a cidade de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que Deus fala com ele, vai para aquela estrada que está deserta, tipo que não tem ninguém. Não só não está acontecendo nada, mas não tem ninguém. A Bíblia diz que prontamente ele obedece. E quando ele chega lá, realmente não tinha ninguém parado por lá. Mas ele chega no timing correto da passagem de uma pessoa. E deixa um avivamento de uma cidade inteira por causa de uma pessoa. Ele ganha aquele etíope para Jesus. E a tradição, esse registro não está na Bíblia, mas a tradição, e há muitos registros antigos, indicam que esse camarada espalhou o evangelho por toda a Etiópia. Aquele que parecia um trabalho pequeno ia determinar o curso não só de uma cidade, mas de uma nação. Muitas vezes nós não sabemos quais são os desdobramentos. E justamente por isso nós temos que confiar em quem sabe e viver a liderança dele. Agora, isso não vale apenas para uma direção ministerial, vale para tudo que nós vamos fazer. Gênesis, no capítulo 26, nos diz nos versos 1 a 6, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Era o conselho que toda a consultoria da época daria? Não.
Mas quando Deus dá uma direção, a gente obedece. Resultado, versos 12 e 13 de Gênesis 26 diz: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. E você precisamos entender que eu com Deus é diferente de Deus comigo. Você com Deus é diferente só Deus com você. Não é você que sai na frente liderando e Deus é o seu mero sócio ajudante que corre atrás dizendo: estou aqui para fazer tudo aquilo que você determinar. Mas quando nós entendemos que nessa parceria Deus é não só o sócio majoritário, mas o Senhor das nossas vidas, e permitimos que Ele nos direcione, não só por meio de se render a essa vontade personalizada, mas de não nos dobrarmos diante daquilo que é princípio que não pode ser negociado. Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 3, verso 14, Jesus nos sinaliza a verdade. Aqui nós temos uma pregação que antecede a chegada e o ministério de Cristo. Nós temos João Batista pregando, o Evangelho, preparando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que os soldados, verso 14, perguntaram a ele: e nós, o que devemos fazer? Porque várias orientações práticas estavam sendo dadas às pessoas, Os publicanos chegam para ele, e aí? Ele diz: não cobre mais do que o estipulado. Em outras palavras, não permita extorsão no seu negócio. Os soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Verso 14, ele disse: não sejam prepotentes. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o soldo, com o salário que vocês recebem. Nós precisamos entender que há princípios que já foram estabelecidos e não podem ser negociados. Alguns de nós estamos tentando edificar alguns negócios com práticas ilícitas, querendo que Deus abençoe aquilo que Ele mesmo proibiu. Como esperar que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, de um momento, e isso é algo singular, meio fora do curso normal da narrativa bíblica, mas a Bíblia fala de um endemoniado gadareno. Estava possesso de uma legião de demônios. E que na hora de sair os demônios pedem uma permissão a Jesus. Estava no poder dele dizer sim ou não. Ele diz: nos permite entrar na manada de porcos? E eram milhares de porcos. E o Senhor Jesus disse sim. E a Bíblia diz que por conta do que aconteceu, eles precipitaram-se em relação ao mar e a manada toda de porcos morreu. Eu muitas vezes ficava chocado lendo isso. Dizia: Jesus, o Senhor não tinha amor pelos bichinhos que o Senhor criou, não? Não estamos falando de um, de dois. Estamos falando de uma manada enorme, gigantesca. Por que é que o Senhor não interferiu? Por que é que o Senhor não protegeu esses bichinhos? Agora, se você for olhar o preceito da lei vigorando na época, eles não podiam nem criar e nem comer porco. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem nenhum compromisso de abençoar negócios ilícitos que são contrários à sua palavra e aos seus princípios. E muitas vezes nós estamos querendo que Deus proteja o que Ele diz. Eu não posso ter nenhum compromisso de proteger isso dos ataques do inimigo. Quem está entendendo? Alinhar-se à vontade de Deus vem desde os princípios claramente revelados na Escritura até a disposição de eu e você andarmos debaixo dessa liderança e da orientação do Espírito Santo. Em Deuteronômio 28, de 1 a 14, Deus está dizendo: se você atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que hoje eu te ordeno, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar na cidade, eu vou te abençoar no campo, eu vou abençoar a sua linhagem, eu vou abençoar o seu gado, eu vou abençoar se você andar em obediência. Mas de alguma forma a gente tem relativizado a obediência e muitas vezes estamos dizendo quase para Deus: se o Senhor me abençoar, talvez eu obedeça. Deus está dizendo: não, a regra do jogo é diferente. Se você me obedecer, é que eu te abençoo, e não o contrário. E quando a gente começa firme nessa disposição de dizer vamos construir dessa forma, tudo muda. E deixa eu falar algo difícil de você digerir. Se quando Jesus diz dai a César o que é de César, assim como Ele disse dai a Deus o que é de Deus, se não fosse possível praticar isso sem quebrar um negócio, o que Jesus falou não seria verdade, ou no mínimo não seria justo. E se alguma coisa do que Ele falou, uma só, qualquer, não pudesse ser levada ao pé da letra, por que é que o resto seria? Se alguma parte do que Ele falou não é digna de confiança ou credibilidade, ou vai ser colocado em xeque, ou a gente diz não, valia para aquela época, mas não para hoje, por que é que o resto vale? A verdade é que eu e você vamos precisar de um nível de fé
de que andar debaixo da palavra e da vontade de Deus nos permite viver de forma extraordinária, sobrenatural, e a intervenção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, outra pergunta: o propósito de quem deve ser alcançado? Pastor, o propósito e a vontade não é a mesma coisa? Não. Eles muitas vezes se mesclam, se misturam nesse trajeto, mas é muito importante que a gente entenda a vontade como um plano previamente estabelecido. E no meio desse processo, onde todos nós vivemos em sujeição ao governo de Deus, ao seu senhorio, Deus tem aquilo que nós vamos chamar de um plano personalizado. E o propósito dele na vida de um não é necessariamente igual àquilo que ele tem na vida de outro. E nós não podemos viver nos comparando. Jesus diz a respeito de Pedro sobre com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. A Bíblia diz que Pedro está andando com Jesus na praia. Ele olha e João vem seguindo. E ele pergunta para Jesus: e com esse aí, o que é que vai rolar? Jesus olha para ele e diz: eu quero que ele permaneça até que eu venha. Isso lá é da sua conta, Pedro. Pastor, na minha Bíblia não está desse jeito, não é da sua conta, ok, né? O Jesus diz: o que te importa? O que te importa? Ele diz: isso é entre eu e ele. Com você eu tenho um projeto, com ele eu tenho outro projeto. Os projetos não são iguais e não se comparem. É o que eu e você precisamos entender de uma maneira muito específica, esse aspecto personalizado. Então, eu creio de todo o meu coração. Daqui a pouco eu quero definir um pouco o significado de prosperidade. Mas eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos fazer prosperar. E antes de chegar na definição, eu quero também te adiantar o seguinte: mas a bênção flui quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Em Gênesis 28, no verso 15, Deus diz para Jacó, quando ele está lá em Betel, depois da visão que ele tem da escada que liga a terra e céus, Deus diz: eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O que eu acho curioso é que Deus falou essa frase primeiro. Lá na frente, na hora de voltar para Canaã, de Padã Arã para Canaã, você vai ver Jacó lutando com o anjo do Senhor, que é uma teofania, uma manifestação de Deus. E ele diz assim: não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu brinco, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia dizer: essa fala é minha. E eu falei primeiro, porque Deus já tinha dito isso para ele: eu não vou te abandonar até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Deus está dizendo: eu não te deixo até que o propósito se cumpra. Você pode confiar nisso. De alguma forma ele está dizendo o seguinte: eu que não largo você enquanto o Senhor não me abençoar. E eu e você precisamos entender que a bênção, muitas vezes na nossa percepção, é apenas garantir um bem-estar pessoal. Na percepção de Deus, eu vou cumprir um propósito que terá como efeito colateral essa bênçãozinha menor que você está imaginando. Mas normalmente o que Deus está fazendo é sempre maior. E eu e você precisamos questionar o propósito. Porque muitas vezes o meu e o seu propósito, por falta de percepção, por falta de capacidade, né, por limitação, ele é raso. Mas quando eu e você sintonizamos com o de Deus, a coisa começa a ficar diferente. Gente, muitas vezes nós ficamos olhando para pessoas prosperarem, a gente pensa: puxa, o cara escolheu a área certa do negócio, eu escolhi errado. Não, o cara estava na cidade certa, eu estava na errada. O cara pegou o timing correto, o meu estava errado. Mas deixa eu dizer para você, quando eu olho para José, vendido pelos seus irmãos, entra no Egito como escravo. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Ele é preso injustamente, na prisão, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Na casa de Potifar, ele exerce liderança, vira chefe dos escravos. Na prisão, ele vira chefe dos presos. Ao que eu e você precisamos entender é que a provisão de Deus, a bênção de Deus, não depende de oportunidades, mas de uma convicção de que Ele está conosco. Abraão precisa separar de Ló, que era uma coisa que ele não devia ter feito desde o início. Deus diz: deixa tua terra, a tua parentela. Ele diz: vou largar todo mundo, mas esse menino sem pai, esse sobrinho precisa de mim, eu vou levá-lo. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não voltou a falar mais nada para ele. Muitas vezes nós estamos pedindo que Deus dê liderança. Imagina ele olhando para mim e para você, dizendo: você não fez nem a primeira parte que eu falei, por que é que eu vou revelar o resto do plano? Mas quando ele obedece aquela parte, Deus vai voltar a falar com ele a respeito da sequência. Mas na hora de obedecer, eu fico imaginando ele pensando: o que eu fiz? Canaã toda podia ser só minha, mas agora nós temos que resolver isso. E diz: Ló, fala o seguinte, escolhe o que você quiser.
eu fico com a sobra. Vamos parar para pensar numa partilha hoje. Uma sociedade que vai ser dividida. O outro diz, escolhe o que você quiser. Seja a carteira de cliente, seja o patrimônio. Eu fico com a sobra. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não vivo de oportunidade. Eu tenho um Deus que vai me guiar, que vai me fazer prosperar. E não importa a circunstância ou oportunidades, meu Deus vai à minha frente, Ele vai criar essas coisas. E você precisa aprender a ter um posicionamento de fé e de confiança. Não se trata só de otimismo ou pessimismo, não é só olhar a metade cheia do copo ou a vazia, mas confiar que nós vamos viver intervenções de Deus. Quando Deus diz fique em gerar, não parece uma boa ideia, mas quando eu e você confiamos naquele que dá a direção, a coisa vai fazer toda a diferença. Pedro teve uma noite frustrante, tentou pescar, não conseguiu nada. Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Eu fico tentando imaginar o mau humor de quem já virou a noite sem dormir, né? Essa noite eu fui dormir tarde, tive que levantar muito cedo para viajar e poder estar aqui. Quando você dorme pouco já dá uma irritação, mas não dormir, né? Para mim está entre aquilo que de mais estressante a gente pode achar. Eles estão talvez tentando reagrupar, repensar o que fazer. Agora Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Posso usar o seu negócio? Imagino Pedro dizendo, já perdemos a noite. Agora vamos perder o dia de trabalho, o dia de produtividade. Mas de alguma forma, quando ele diz, ok, vamos cumprir o que é do seu interesse. Isso proporciona um ambiente para quê? Daqui a pouco ele vai ter uma pesca milagrosa, sobrenatural. Quando nós colocamos Deus à frente, isso faz toda a diferença. E eu quero fazer um apelo, já que num grupo de empreendedores e futuros empreendedores, nós temos gente que descobre muito rápido que tempo é dinheiro e coisas do gênero. Nós temos às vezes uma tendência a deixar de lado as coisas de Deus. E acreditar que muitas vezes nosso único compromisso com o reino é botar dinheiro. Eu quero te dizer que Deus espera um pouco mais de você do que só o seu investimento, por melhor que ele seja. E nós precisamos ter uma mentalidade que nos impeça de continuar dando algumas desculpas como não tenho tempo para ganhar alguém para Jesus, não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para discipular, não tenho tempo para liderar ou para servir em alguma área. Eu vou dar um exemplo que de vez em quando a gente dá aqui quando quer tocar o terror e apelar. Quando o traficante se converte, graças a Deus eles têm se convertido, a gente olha e diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, amém? Você concorda que ele é uma nova criatura, foi perdoado por Deus, mas concorda que ele vai ter que mudar de ramo? Nenhum de nós concordaria que ele continuasse no ramo de negócio que ele está. E por quê? Porque o reino de Deus exige algumas adequações. Isso não vai ser discutido. Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido, nós vamos dizer a mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, mas você também concorda que ela vai ter que mudar de prestação de serviço? Nenhum de nós vai discutir isso. Porque para nós é claro, você agora entrou no reino de Deus e tem que se adequar aos padrões do reino. Agora, minha pergunta aos muitos empreendedores, que em 3 décadas de pastorado estão entre o grupo, que eu mais ouço dizer que não tem tempo para as coisas de Deus, é por que eles têm que se adequar ao reino de Deus e você não? Qual é a diferença? Eu não tenho tempo, então vai ter que arrumar um jeito de ter tempo e confiar que esse tempo que a gente cede por propósito nunca é perdido. Ele normalmente catapulta manifestações sobrenaturais, intervenções que vão fazer toda a diferença. Se nós não nos aliamos ao propósito, não adianta só entender de gestão, de como conduzir um negócio, você vai viver na margem de probabilidade estatística de qualquer ímpio. Mas se eu e você queremos viver o sobrenatural, negociando com Deus, nós vamos ter que trazer Deus para dentro. Que a motivação do negócio é o lucro. E já descobriram isso mesmo fora do sistema capitalista, que não há uma motivação que torne funcional o mercado que não seja o lucro. E mesmo na Bíblia nós vamos ver textos que falam a respeito disso. Por exemplo, quando Jesus está falando das coisas concernentes ao reino, ele usa esses exemplos. Mateus 21, 33, 34, ele fala que o reino de Deus é semelhante ao proprietário de uma vinha que arrendou alguns lavradores, mas esperava os frutos, esperava retorno do investimento. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 27,
Quando nós temos a parábola dos talentos, aquele que foi infiel, o Senhor disse: você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu receberia com juros. Ele está dizendo: não quero dinheiro parado, que não produza, que não trabalhe, que não gere rendimento. Em toda a percepção de negócio, a motivação, né, é o lucro. Agora, eu e você precisamos nos questionar: por quê? Se vamos negociar com Deus, queremos o lucro. Porque muitas vezes nós queremos trazer para dentro do nosso negócio, ao negociar com Deus, o poder de gestão, a sabedoria de Deus, o know-how de Deus, a bênção ativadora do sobrenatural de Deus. Queremos que Ele participe de tudo, menos do lucro. De alguma forma, na hora de viver o sobrenatural, nós clamamos e diz: Deus, esse negócio não é meu, antes de mais nada é seu. Mas na hora que vem o resultado, o Senhor sabe que é meu. Então eu e você precisamos questionar isso. Eu tenho dito há muito tempo: riqueza não é pecado, mas avareza é. E nós precisamos tomar cuidado com algo que assim é uma linha muito tênue. Um dia um irmão falou para mim: pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: negativo, a Bíblia nunca falou isso. Ele: claro que falou. Eu falei: não falou. Falou, não falou. Eu falei: me mostra onde falou. Está num lugar lá que, se o senhor me ajudar a achar, eu te mostro. Eu falei: você deve estar falando de 1 Timóteo 6, 9 e 10, onde ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Aí eu falei: isso não é dinheiro, é amor ao dinheiro. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é gigantesca. Porque alguém pode amar o dinheiro sem ter dinheiro. E o cara, além de estar falido, quebrado, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado de chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Não bastasse isso tudo, ele ainda tem a raiz de todos os males, além de não ter dinheiro. Porque o problema é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Salmo 62, 10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade: errado não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Aliás, essa é uma definição antiga de avareza. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Agora, quando eu e você conseguimos entender, separar, blindar o nosso coração contra a avareza e buscarmos a mesma liderança, o conhecimento da vontade, do propósito de Deus, como na hora de fazer um negócio, sobre a gestão e a administração do lucro, isso vai fazer toda a diferença. Nós não podemos imaginar que Deus é o sócio ajudante querendo nos fazer crescer para que a gente consiga tudo aquilo que a gente quer. Deus, na verdade, diz: você é meu sócio ajudante e eu quero que você cresça trabalhando comigo para que você me ajude a fazer o que eu quero. Dá para entender a perspectiva? Ela é completamente diferente. Então, em Efésios 4, 28, a Bíblia diz: aquele que antes roubava, antes presume-se antes da conversão, negócio ilícito, ele diz: não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é justo. Então vamos dentro dos princípios divinos. Mas a Bíblia diz assim: para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer dar só o que você precisa. Alguns de nós estamos tentando viver um modo de sobrevivência e ter o mínimo do que a gente precisa. Eu creio que Deus quer te dar mais do que você precisa. Mas qual a razão dele dar para você mais do que você precisa? Se ele ensina contentamento, se ele é contra o desperdício. Aliás, algo que deveria fazer a gente pensar muito a forma como gerimos tudo na vida é que Deus é contra o desperdício. Depois de multiplicar pães e peixes, Jesus diz: recolhe o que sobrou para que nada se perca. Então por que é que Deus quer dar mais? Só para você ativar o modo de ostentação? Não. Para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado. Provérbios 19, 16 diz: o que empresta ao pobre, o que se compadece do pobre, empresta a Deus, e este lhe retribuirá o benefício. Deus está dizendo: eu tenho um compromisso de cuidar do pobre. Quando você me ajuda a fazer o que eu quero, eu é que estou em dívida com você, porque você financiou o meu projeto. Você não deu para ele, você deu para mim. E agora quem te honra e te retribui sou eu. Então Deus quer que a gente tenha mais do que o suficiente para financiar os projetos dele, que envolve não só a proclamação do Evangelho, como cuidado com os necessitados. Agora, se eu e você não tivermos mais do que a nossa necessidade, nós não vamos poder fazer muita diferença. Então eu acredito que nós, quando pensamos no próprio plano e no propósito de Deus, a gente precisa ter uma convicção, ainda que eu tenha contentamento, e contentamento é algo que cada um vai entender em Deus como deve definir. O que Deus pede para um não é necessariamente o que Ele pede para o outro.